¿Recuerdas la emoción de ver Titanic por primera vez en el cine? Você se lembra da emoção de assistir Titanic pela primeira vez no cinema? La banda sonora de Gladiator siempre me transporta a la antigua Roma. A trilha sonora de Gladiator sempre me transporta para Roma antiga. Se dice que Star Wars, El Imperio contraataca, revolucionó los efectos especiales, ¿no crees? Dizem que Star Wars, O Império Contra-Ataca revolucionou os efeitos especiais, não acha? A pesar de los años, Jurassic Park sigue siendo aterradora y fascinante. Apesar dos anos, Jurassic Park continua sendo aterradora e fascinante. ¿Qué opinas de la dirección de Christopher Nolan en Inception? O que você acha da direção de Christopher Nolan em Inception? La química entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en Titanic es inigualable. A química entre Leonardo DiCaprio e Kate Winslet em Titanic é incomparável. Considerando su impacto cultural, ¿crees que Matrix fue verdaderamente innovadora? Considerando seu impacto cultural, você acha que Matrix foi verdadeiramente inovadora? El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, marcó un antes y un después en el género fantástico. O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel marcou um antes e um depois no gênero fantástico. Se comenta que Avatar cambió la forma de ver las películas 3D, ¿es cierto? Comenta-se que Avatar mudou a forma de ver filmes 3D, é verdade? ¿Te parece que Forrest Gump es una película sobre la vida misma? Você acha que Forrest Gump é um filme sobre a vida? La escena final de El Sexto Sentido me dejó sin aliento la primera vez que la vi. A cena final de O Sexto Sentido me deixou sem fôlego da primeira vez que a assisti. ¿Qué elementos de Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra te cautivaron? Quais elementos de Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra te cativaram? Se dice que El Caballero Oscuro es una obra maestra del cine de superhéroes. Disse que O Cavaleiro das Trevas é uma obra-prima do cinema de super-heróis. ¿Qué opinas sobre la actuación de Tom Cruise en Misión Imposible, Protocolo Fantasma? O que você acha da atuação de Tom Cruise em Missão Impossível Protocolo Fantasma? La historia de amor en Ghost es tan conmovedora como inolvidable. A história de amor em Ghost é tão emocionante quanto inesquecível. ¿Qué te pareció la adaptación de Harry Potter y la Piedra Filosofal? O que você achou da adaptação de Harry Potter e a Pedra Filosofal? Se comenta que El Silencio de los Cuerdos es una película perturbadora, ¿estás de acuerdo? Comentam que O Silêncio dos Inocentes é um filme perturbador, você concorda? ¿Qué elementos visuales destacas en El Planeta de los Simios, la original? Quais elementos visuais você destacaria em O Planeta dos Macacos, o original? ¿Qué opinas sobre la banda sonora épica de Braveheart? O que você acha da trilha sonora épica de Coração Valente? Se dice que Terminator 2, El Juicio Final, es una película de acción perfecta. Disse que Terminator 2, O Julgamento Final, é um filme de ação perfeito. ¿Qué te pareció la dirección de Steven Spielberg en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo? O que você achou da direção de Steven Spielberg em Encontros Imediatos do Terceiro Grau? La atmósfera de suspense en Alien
El octavo pasajero, es increíblemente efectiva. A atmosfera de suspense em Alien, o oitavo passageiro, é incrivelmente eficaz. ¿No crees que la nostalgia a veces nubla nuestro juicio al comparar estas películas? Você não acha que a nostalgia às vezes turva nosso julgamento ao comparar esses filmes? En mi opinión, recrear esa magia cinematográfica es casi imposible. Na minha opinião, recriar essa magia cinematográfica é quase impossível. ¿Será que Hollywood se ha quedado sin ideas originales? Será que Hollywood ficou sem ideias originais? A veces, estas nuevas versiones solo sirven para recordarnos lo buenas que eran las primeras. Às vezes, essas novas versões servem apenas para nos lembrar o quão boas eram as primeiras. ¿Qué opinas de la tendencia a modernizar los clásicos, incluso si no es necesario? O que você acha da tendência de modernizar os clássicos, mesmo quando não é necessário? Es curioso cómo intentan justificar estos remakes con efectos especiales más avanzados. É curioso como eles tentam justificar esses remakes com efeitos especiais mais avançados. ¿No te parece que el encanto de las películas antiguas reside en su simplicidad? Você não acha que o encanto dos filmes antigos reside em sua simplicidade? A menudo, los personajes originales son insustituibles, ¿verdad? Frequentemente, os personagens originais são insubstituíveis, não é mesmo? ¿Crees que el público realmente pide estas remakes o es una imposición de los estudios? Você acha que o público realmente pede esses remakes ou é uma imposição dos estúdios? A veces, la dirección original tenía una visión que simplemente no se puede replicar. Às vezes, a direção original tinha uma visão que simplesmente não pode ser replicada. ¿No es frustrante ver cómo arruinan películas que significaron mucho para una generación? Não é frustrante ver como estragam filmes que significaram tanto para uma geração? En general, la calidad de estas remakes suele ser bastante decepcionante. Geralmente, a qualidade desses remakes costuma ser bem decepcionante. ¿Qué elementos crees que son esenciales para que un remake funcione? Quais elementos você acha que são essenciais para que um remake funcione? A veces, la banda sonora original es parte fundamental de la experiencia cinematográfica. Às vezes, a trilha sonora original é parte fundamental da experiência cinematográfica. ¿No crees que los actores actuales tienen demasiada presión al compararse con sus predecesores? Você não acha que os atores atuais têm muita pressão ao se compararem com seus predecessores? En mi experiencia, estas nuevas versiones suelen carecer de la chispa original. Na minha experiência, essas novas versões costumam faltar com a faísca original. ¿Qué opinas del papel que juegan las redes sociales en el éxito o fracaso de estos remakes? O que você acha do papel que as redes sociais desempenham no sucesso ou fracasso desses remakes? A veces, la historia original es tan icónica que cualquier cambio resulta innecesario. Às vezes, a história original é tão icônica que qualquer mudança se torna desnecessária. ¿No te parece que Hollywood debería arriesgarse más con ideas nuevas en lugar de recurrir a remakes? Você não acha que Hollywood deveria se arriscar mais com ideias novas em vez de recorrer a remakes? A menudo, estas nuevas versiones solo sirven para alimentar debates innecesarios. Frequentemente, essas novas versões servem apenas para alimentar debates desnecessários. ¿Qué opinas de la idea de remakes que cambian completamente el género original?
O que você acha da ideia de remakes que mudam completamente o gênero original? A veces, la química entre los actores originales es algo que simplemente no se puede replicar. Às vezes, a química entre os atores originais é algo que simplesmente não pode ser replicado. ¿No crees que la falta de originalidad en Hollywood es preocupante? Você não acha a falta de originalidade em Hollywood preocupante? ¡Qué locura! Si pudiera meterme en una película taquillera, sería la astrofísica rebelde de Interestelar. Que loucura! Se eu pudesse entrar em um filme de sucesso, seria a Astrofísica Rebelde de Interestelar. Si existiera la posibilidad, encarnaría a la intrépida arqueóloga de Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida. Se existisse a possibilidade, eu encarnaria a intrépida arqueóloga de Indiana Jones e os caçadores da Arca Perdida. Definitivamente, asumiría el papel de la enigmática agente secreta de James Bond, Casino Royale. Definitivamente eu assumiria o papel da enigmática agente secreta de James Bond, Cassino Royale. Sería fascinante interpretar a la valiente guerrera de Mad Max, Furia en la carretera. Seria fascinante interpretar a valente guerreira de Mad Max, Estrada da Fúria. Oh, por supuesto. La audaz piloto de Star Wars, El despertar de la fuerza, sería mi elección. Oh, claro! A audaciosa piloto de Star Wars, O Despertar da Força, seria minha escolha. ¿En una película taquillera? Sin dudarlo, la brillante científica de Jurassic Park. Em um filme de sucesso? Sem dúvida, a brilhante cientista de Jurassic Park. Si tuviera que elegir, me sumergiría en el universo de El Señor de los Anillos, como la poderosa reina Galadriel. Se eu tivesse que escolher, me submergeria no universo de O Senhor dos Anéis, como a poderosa rainha Galadriel. ¡Qué sueño! Sería increíble dar vida a la carismática pirata de Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Que sonho! Seria incrível dar vida à carismática pirata de Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. Si se diera la oportunidad, me convertiría en la astuta espía de Misión Imposible, Protocolo Fantasma. Se eu tivesse a oportunidade, me tornaria a espiã astuta de Missão Impossível Protocolo Fantasma. Absolutamente. La decidida líder de la resistencia en Los Juegos del Hambre, en llamas, sería mi personaje. Absolutamente. A decidida líder da resistência em Jogos Vorazes, em chamas, seria minha personagem. Si pudiera transportarme a una película, elegiría ser la ingeniera espacial de Gravity. Se eu pudesse me transportar para um filme, escolheria ser a engenheira espacial de Gravity. ¡Qué dilema! Asumiría el rol de la intrépida exploradora de Tomb Raider. Que dilema! Eu assumiria o papel da intrépida exploradora de Tomb Raider. Si tuviera un deseo, sería la valiente heroína de Wonder Woman. Se eu tivesse um desejo, seria a heroína corajosa de Mulher Maravilha. Sin pensarlo dos veces. La enigmática hechicera de Doctor Strange. Sem pensar duas vezes. A enigmática feiticeira de Doctor Strange. Si pudiera ser alguien más, sería la audaz capitana de Guardianes de la Galaxia. Se eu pudesse ser outra pessoa, seria a audaciosa capitã de Guardiões da Galáxia. ¡Qué aventura! Sería fascinante interpretar a la astrofísica de Contact. Que aventura! Seria fascinante interpretar a astrofísica de Contato. Si se me ofreciera,
Asumiría el papel de la enigmática detective de El Origen. Se me oferecessem, eu assumiria o papel da detetive enigmática de Eu Origem. ¡Qué emocionante! Sería increíble dar vida a la valiente guerrera de Black Panther. Que emocionante! Seria incrível dar vida à valente guerreira de Black Panther. Si tuviera que elegir, me sumergiría en el universo de Avatar, como la valiente Neytiri. Se eu tivesse que escolher, me submergeria no universo de Avatar como a valente Neytiri. ¡Qué fantasía! Sería increíble dar vida a la audaz protagonista de Kill Bill. Que fantasia! Seria incrível dar vida ao das protagonista de Kill Bill. Si pudiera ser alguien más, sería la enigmática agente de Matrix. Se eu pudesse ser outra pessoa, seria a enigmática agente de Matrix. ¡Qué locura! Sería fascinante interpretar a la valiente heroína de Aliens. Que loucura! Seria fascinante interpretar a valente heroína de Aliens. ¿Te sorprendió gratamente alguna película taquillera últimamente? Algum filme de grande sucesso te surpreendeu agradavelmente ultimamente? No esperaba mucho de Godzilla vs. Eu não esperava muito de Godzilla vs. Kong, pero resultó ser bastante entretenida, ¿no crees? Kong, mas acabou sendo bem divertida, não acha? Resulta increíble como Shang-Chi superó todas las expectativas, ¿verdad? É incrível como Shang-Chi superou todas as expectativas, não é? ¿Cuál fue esa película de gran presupuesto que te dejó boquiabierta? Qual foi aquele filme de grande orçamento que te deixou boquiaberta? A veces, las películas más comerciales esconden joyas inesperadas. Às vezes, os filmes mais comerciais escondem joias inesperadas. ¿Recuerdas alguna superproducción que te haya gustado más de lo previsto? Você se lembra de alguma superprodução que você gostou mais do que esperava? La verdad es que, Dune, me pareció una adaptación fantástica, a pesar de ser tan ambiciosa. A verdade é que Dune me pareceu uma adaptação fantástica, apesar de ser tão ambiciosa. No creí que Sonic 2 minutos fuera a tener tanta acción y humor, fue una grata sorpresa. Eu não achei que Sonic 2 teria tanta ação e humor, foi uma surpresa agradável. ¿Qué película de efectos especiales te impactó por su calidad inesperada? Qual filme de efeitos especiais te impressionou pela sua qualidade inesperada? A pesar del bombo publicitario, Morbius tenía algunos momentos realmente interesantes. Apesar da propaganda, Morbius tinha alguns momentos realmente interessantes. ¿Alguna película de superhéroes que te haya convencido a pesar de tus dudas iniciales? Algum filme de super-herói que te convenceu apesar das suas dúvidas iniciais? Se habla mucho de Top Gun, Maverick, pero ¿realmente te pareció buena? Se fala muito de Top Gun Maverick, mas você realmente achou bom? ¿Qué película taquillera de ciencia ficción te dejó pensando? Qual filme de ficção científica de grande sucesso te fez pensar? No esperaba que The Batman fuera tan oscura y atmosférica. Eu não esperava que The Batman fosse tão escura e atmosférica. ¿Cuál fue la última película de acción que te sorprendió? Qual foi o último filme de ação que te surpreendeu? A veces, las secuelas superan a la original, ¿no es así? ¿Algún ejemplo?
Às vezes, as sequências superam o original, não é mesmo? Algum exemplo? No creí que Minions, The Rise of Gru, fuera a ser tan divertida para adultos. Eu não achei que Minions, a origem de GRU, fosse ser tão divertido para adultos. ¿Qué película de fantasía te cautivó por completo? Qual filme de fantasia te cativou completamente? Resulta curioso cómo algunas películas comerciales tienen un guión tan inteligente. É curioso como alguns filmes comerciais têm um roteiro tão inteligente. ¿Cuál fue esa película de terror que te asustó más de lo esperado? Qual foi aquele filme de terror que te assustou mais do que o esperado? No esperaba que Jurassic World, Dominion, tuviera tantos giros inesperados. Eu não esperava que Jurassic World, Dominion tivesse tantas reviravoltas inesperadas. ¿Qué película de animación te emocionó hasta las lágrimas? Qual filme de animação te emocionou até as lágrimas? A veces, una buena dirección puede salvar incluso la película más predecible. Às vezes, uma boa direção pode salvar até o filme mais previsível. ¿No crees que Darth Vader redefine el concepto de villano cinematográfico? Você não acha que Darth Vader redefine o conceito de vilão cinematográfico? En mi opinión, la maldad fría de Lord Voldemort es inolvidable. Na minha opinião, a maldade fria de Lord Voldemort é inesquecível. Se dice que el Joker es un reflejo oscuro de la sociedad, ¿verdad? Disse que o Coringa é um reflexo sombrio da sociedade, não é? Considerando su impacto cultural, ¿podría ser Hannibal Lecter el más icónico? Considerando seu impacto cultural, Hannibal Lecter poderia ser o mais icônico? ¿Acaso hay alguien que no recuerde la risa malévola de Cruella de Vil? Será que existe alguém que não se lembre da risada malévola de Cruella de Vil? ¿Qué opinas del carisma amenazante de Hans Gruber en Die Hard? O que você acha do carisma ameaçador de Hans Gruber em Duro de Matar? La ambición desmedida de Commodus es verdaderamente escalofriante. A ambição desmedida de Commodus é verdadeiramente assustadora. ¿No te parece que el Capitán Barbosa encarna la figura del pirata villano perfecto? Você não acha que o Capitão Barbosa personifica a figura do pirata vilão perfeito? ¿Será que el Dr. Evil es un villano más cómico que amenazante, en realidad? Será que o Dr. Evil é um vilão mais cômico do que ameaçador, na verdade? ¿Acaso la reina malvada de Blancanieves no es el arquetipo de la villana cruel? A Rainha Má de Branca de Neve não é o arquétipo da vilã cruel? ¿No crees que el agente Smith es una representación aterradora de la tecnología fuera de control? Você não acha que o agente Smith é uma representação assustadora da tecnologia fora de controle? Se rumorea que el personaje de Norman Bates es uno de los más perturbadores del cine. Corre o boato de que a personagem Norman Bates é uma das mais perturbadoras do cinema. Considerando su complejidad, ¿podría ser el Coringa de Heath Ledger el más memorable? Considerando sua complexidade, o Coringa de Heath Ledger poderia ser o mais memorável? ¿Acaso la presencia imponente de Thanos no te resulta intimidante? A imponente presença de Thanos não te intimida? ¿Qué opinas del poder absoluto que ejerce el emperador Palpatine? O que você acha do poder absoluto exercido pelo Imperador Palpatine? La locura de Freddy Krueger es, sin duda, impactante.
A loucura de Fred Krueger é sem dúvida impactante. ¿No te parece que el personaje de Dolores Umbridge es una villana insidiosa? Você não acha que a personagem Dolores Umbridge é uma vilã insidiosa? Se dice que la maldad calculada de Anton Chigurh es escalofriante. Disse que a maldade calculada de Anton Chigurh é arrepiante. Considerando su carisma oscuro, ¿podría ser el personaje de Vaas Montenegro el más impactante? Considerando seu carisma obscuro, poderia o personagem de Vals Montenegro ser o mais impactante? ¿Acaso la ambición desmedida de Miranda Priestley no es fascinante? A ambição desmedida de Miranda Priestley não é fascinante? ¿Qué opinas del poder destructivo que posee el personaje de Raúl Silva? O que você acha do poder destrutivo que o personagem Raul Silva possui? La frialdad implacable del personaje de Alex Delarge es, sin duda, perturbadora. A frieza implacável da personagem de Alex Delarge é sem dúvida perturbadora. ¿De verdad crees que Avatar merecía tanto bombo? Você realmente acha que Avatar merecia tanto alarde? En mi opinión, Titanic es un poco sobrevalorada, ¿no te parece? Na minha opinião, Titanic é um pouco superestimado, você não acha? Se habla mucho de Star Wars, pero a veces siento que la nostalgia influye demasiado. Se fala muito de Star Wars, mas às vezes sinto que a nostalgia influencia demais. ¿No te parece un poco exagerado el éxito de Transformers? Você não acha o sucesso de Transformers um pouco exagerado? A pesar de ser popular, Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, no me convenció del todo. Apesar de ser popular, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, não me convenceu totalmente. ¿Será que El Señor de los Anillos ha perdido algo de su magia con el tiempo? Será que O Senhor dos Anéis perdeu um pouco da sua magia com o tempo? A veces pienso que Jurassic Park se beneficia mucho de los efectos especiales de la época. Às vezes penso que Jurassic Park se beneficia muito dos efeitos especiais da época. ¿No crees que Los Vengadores es un poco repetitiva en su fórmula? Você não acha que Os Vingadores é um pouco repetitiva na sua fórmula? Se dice que Harry Potter y la Piedra Filosofal es un clásico, pero a mí me pareció bastante simple. Dizem que Harry Potter e a Pedra Filosofal é um clássico, mas eu achei bem simples. A pesar de su taquilla, Rápido y Furioso no es precisamente cine de autor. Apesar da sua bilheteria, Velozes e Furiosos não é precisamente cinema de autor. ¿No te parece que El Hobbit se extendió demasiado en sus películas? Você não acha que O Hobbit ficou muito longo nos filmes? Se habla de Guardianes de la Galaxia como una joya, pero a mí me resultó un poco predecible. Se fala de Guardiões da Galáxia como uma joia, mas eu achei um pouco previsível. A pesar de ser visualmente impresionante, Dune me pareció un poco lenta. Apesar de ser visualmente impressionante, Dune me pareceu um pouco lenta. ¿No crees que Top Gun, Maverick, se apoya demasiado en la nostalgia? Você não acha que Top Gun, Maverick apela demais para a nostalgia? Se dice que Spider-Man, Sin Camino a Casa, es épica, pero a mí me pareció un poco caótica. Dizem que Homem-Aranha, Sem Volta para Casa, é épico, mas eu achei um pouco caótico. A pesar de su éxito,
Minions, la era de Gru, no es precisamente una obra maestra. Apesar do seu sucesso Minions, a era de GRU não é precisamente uma obra-prima. ¿No te parece que Godzilla vs. Você não acha que Godzilla vs. Kong se centra más en los efectos especiales que en la historia? Kong se concentra mais nos efeitos especiais do que na história? Se habla de Black Panther como un hito, pero a mí me pareció un poco sobreestimada. Fala-se de Black Panther como um marco, mas eu achei um pouco superestimado. ¿No crees que El Origen es más pretenciosa que realmente buena? Você não acha que A Origem é mais pretensiosa do que realmente boa? A pesar de ser popular, Mad Max, Furia en la carretera, no me pareció tan innovadora. Apesar de ser popular, Mad Max, Estrada da Fúria não me pareceu tão inovador. ¿No te parece que El planeta de los simios, El amanecer del planeta, es un poco predecible? Você não acha que Planeta dos Macacos, A Origem, é um pouco previsível? Se dice que Kong, la isla calavera, es emocionante, pero a mí me pareció un poco genérica. Dizem que Kong, a Ilha da Caveira, é emocionante, mas eu achei um pouco genérica. A pesar de su taquilla, Pacífico, La rebelión, no es precisamente cine profundo. Apesar da sua bilheteria Pacífico, A Rebelião, não é precisamente um filme profundo. ¿No crees que el final de Titanic es un poco predecible, y preferirías una resolución más ambigua? Você não acha que o final de Titanic é um pouco previsível e preferiria uma resolução mais ambígua? Si tuviera la oportunidad, alteraría el desenlace de El Señor de los Anillos, El retorno del rey, dándole a Frodo un destino menos agónico. Se eu tivesse a oportunidade, alteraria o desfecho de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, dando a Frodo um destino menos agonizante. ¿Qué opinas de modificar el final de Matrix Reloaded para que fuera más claro y menos confuso? O que você acha de modificar o final de Matrix Reloaded para que seja mais claro e menos confuso? ¿Te imaginas cómo sería Piratas del Caribe, La maldición del Perla Negra, si Jack Sparrow hubiera elegido un camino diferente al final? Você consegue imaginar como seria Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra se Jack Sparrow tivesse escolhido um caminho diferente no final? Sería interesante ver una versión de Gladiator, donde el protagonista no falleciera, ¿verdad? Seria interessante ver uma versão de Gladiador onde o protagonista não morresse, né? ¿Crees que El Día de la Independencia podría haber tenido un final más impactante, quizás con consecuencias a largo plazo? Você acha que o Dia da Independência poderia ter tido um final mais impactante, talvez com consequências a longo prazo? ¿Qué pasaría si el final de Jurassic Park fuera menos optimista, mostrando un mundo más caótico? O que aconteceria se o final de Jurassic Park fosse menos otimista, mostrando um mundo mais caótico? ¿No te parece que Volver al Futuro podría haber explorado más las paradojas temporales en su conclusión? Você não acha que De Volta para o Futuro poderia ter explorado mais as paradoxos temporais em sua conclusão? Una versión alternativa de Terminator 2 minutos donde Sarah Connor tomara una decisión radicalmente diferente sería fascinante. Uma versão alternativa de Terminator 2, onde Sarah Connor tomasse uma decisão radicalmente diferente seria fascinante. ¿Qué opinas de cambiar el final de E.T.? O que você acha de mudar o final de E.T.?
el extraterrestre, dándole un giro más melancólico? O extraterrestre dando toque mais melancólico? ¿No sería intrigante ver una conclusión diferente para Star Wars, el Imperio contraataca, con un destino más incierto para los personajes? Não seria intrigante ver uma conclusão diferente para Star Wars, o Império contra-ataca, com um destino mais incerto para os personagens? ¿Qué pasaría si el final de La Guerra de las Galaxias, el retorno del Jedi, fuera menos triunfal, mostrando un conflicto aún latente? O que aconteceria se o final de Star Wars, o retorno do Jedi, fosse menos triunfante, mostrando um conflito ainda latente? ¿No crees que El Quinto Elemento podría haber tenido un final más profundo, explorando las consecuencias de la victoria? Você não acha que O Quinto Elemento poderia ter tido um final mais profundo, explorando as consequências da vitória? ¿Qué opinas de modificar el desenlace de Independence Day, Resurgimiento, dándole un tono más realista? O que você acha de modificar o final de Independence Day, Ressurgimento, dando um tom mais realista? Sería interesante ver una versión de Godzilla, donde la humanidad no lograra vencer a la criatura, ¿verdad? Seria interessante ver uma versão de Godzilla, onde a humanidade não conseguisse vencer a criatura, né? Una conclusión alternativa de El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo, donde Boromir sobreviviera sería intrigante. Uma conclusão alternativa de O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, onde Boromir sobrevivesse seria intrigante. ¿Qué pasaría si el final de El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos, fuera menos épico, mostrando un mundo más devastado? O que aconteceria se o final de O Hobbit, a Batalha dos 5 Exércitos, fosse menos épico, mostrando um mundo mais devastado? ¿No te parece que Transformers podría haber tenido un final menos predecible, con consecuencias más duraderas? Você não acha que Transformers poderia ter tido um final menos previsível, com consequências mais duradouras? ¿Qué opinas de cambiar el desenlace de El Origen, dándole una resolución más clara y menos ambigua? O que você acha de mudar o final de A Origem, dando a ele uma resolução mais clara e menos ambígua? Sería interesante ver una versión de Avatar, donde los Na'vi no lograran expulsar a los humanos, ¿verdad? Seria interessante ver uma versão de Avatar onde os Na'vi não conseguissem expulsar os humanos, né? ¿Qué pasaría si el final de El Planeta de los Simios fuera menos impactante, mostrando un mundo más esperanzador? O que aconteceria se o final de Planeta dos Macacos fosse menos impactante, mostrando um mundo mais esperançoso? ¿No crees que El Laberinto del Fauno podría haber tenido un final menos trágico, dándole una resolución más optimista? Você não acha que O Labirinto do Fauno poderia ter tido um final menos trágico, dando a ele uma resolução mais otimista? ¿No crees que una continuación de El Laberinto del Fauno sería absolutamente fascinante? Você não acha que uma continuação de O Labirinto do Fauno seria absolutamente fascinante? Una segunda parte para Relatos Salvajes. ¿Te imaginas las nuevas historias que podrían contar? Uma segunda parte para Relatos Selvagens. Você imagina as novas histórias que eles poderiam contar? Sería increíble ver una secuela de Amores Perros, ¿verdad? Seria incrível ver uma sequência de Amores Perros, né? ¿Qué tal una continuación para Volver? Esa película tiene mucho potencial. Que tal uma continuação para Volver? Esse filme tem muito potencial. Una nueva entrega de El secreto de sus ojos podría explorar nuevos misterios.
Uma nova entrega de O Segredo dos Seus Olhos poderia explorar novos mistérios. ¿No sería genial una secuela de Maria Full of Grace? La historia es tan impactante. Não seria ótimo uma sequência de Maria Full of Grace? A história é tão impactante. Una continuación para Roma podría mostrar el futuro de las protagonistas. Uma continuação para Roma poderia mostrar o futuro das protagonistas. ¿Te has planteado una secuela de ¿Y tu mamá también? Sería interesante ver cómo han cambiado sus vidas. Você já pensou em uma sequência de Y Tu Mamá Também? Seria interessante ver como as vidas deles mudaram. Una segunda parte de El orfanato podría profundizar en el misterio de la casa. Uma segunda parte de O Orfanato poderia aprofundar o mistério da casa. ¿Qué opinas de una continuación para Los otros? Esa atmósfera es inolvidable. O que você acha de uma continuação para Os Outros? Essa atmosfera é inesquecível. Una secuela de Mar Adentro podría explorar las implicaciones legales y emocionales del tema. Uma sequência de Mar Adentro poderia explorar as implicações legais e emocionais do tema. Sería fascinante ver una continuación de Tesis, ¿no crees? Seria fascinante ver uma continuação de Tesis, você não acha? ¿No te gustaría saber qué pasó después en Abre los ojos? Você não gostaria de saber o que aconteceu depois em Abra os Olhos? Una segunda parte de El Día de la Bestia podría ser aún más caótica. Uma segunda parte de O Dia da Besta poderia ser ainda mais caótica. ¿Qué tal una continuación para La Comunidad? Esa película es tan divertida. Que tal uma continuação para A Comunidade? Esse filme é tão divertido. Una secuela de 8 apellidos vascos podría explorar nuevas dinámicas culturales. Uma sequência de 8 apelidos vascos poderia explorar novas dinâmicas culturais. ¿No crees que una continuación de La Isla Mínima sería un thriller increíble? Você não acha que uma continuação de La Isla Mínima seria um thriller incrível? Una segunda parte para Celda 211 minutos podría mostrar las consecuencias de la revuelta. Uma segunda parte para Celda 211 poderia mostrar as consequências da revolta. ¿Qué opinas de una continuación para Mientras dure la guerra? Esa película es tan conmovedora. O que você acha de uma continuação para Enquanto Dura a Guerra? Esse filme é tão emocionante. Una secuela de El Cuerpo podría explorar nuevos casos misteriosos. Uma sequência de O Corpo poderia explorar novos casos misteriosos. ¿No sería genial una continuación para La Cara Oculta? Esa trama es tan intrigante. Não seria ótimo uma continuação para La Cara Oculta? Essa trama é tão intrigante. Una segunda parte para Contratiempo podría revelar aún más giros inesperados. Uma segunda parte para Contratiempo poderia revelar ainda mais reviravoltas inesperadas. ¿No crees que los efectos prácticos dan una textura más real a las películas de acción? Você não acha que os efeitos práticos dão uma textura mais real aos filmes de ação? En mi opinión, la magia de los efectos especiales reside en lo tangible. Na minha opinião, a magia dos efeitos especiais reside no tangível. ¿Qué opinas de la nostalgia por las miniaturas y el maquillaje protésico? O que você acha da nostalgia por miniaturas e maquiagem protética? A veces,
los CGI excesivos restan credibilidad a la historia, ¿verdad? Às vezes, o CGI excessivo tira a credibilidade da história, não é? ¿Te parece que el uso de CGI ha eclipsado la creatividad en los efectos visuales? Você acha que o uso de CGI ofuscou a criatividade nos efeitos visuais? Se extraña cuando las explosiones se sentían más impactantes y menos artificiales. Sinto falta de quando as explosões pareciam mais impactantes e menos artificiais. ¿Crees que los efectos prácticos requieren un mayor talento por parte del equipo? Você acha que os efeitos práticos exigem mais talento da equipe? La imperfección de los efectos prácticos a menudo añade encanto, ¿no es así? A imperfeição dos efeitos práticos frequentemente adiciona charme, não é mesmo? ¿No te parece que el CGI puede envejecer mal con mucha más facilidad? Você não acha que o CGI pode envelhecer muito mais facilmente? En las películas antiguas, la imaginación del espectador hacía gran parte del trabajo. Nos filmes antigos, a imaginação do espectador fazia grande parte do trabalho. ¿Qué impacto crees que tiene el presupuesto en la elección entre efectos prácticos y CGI? Qual impacto você acha que o orçamento tem na escolha entre efeitos práticos e CGI? A veces, una buena historia puede compensar unos efectos visuales modestos. Às vezes, uma boa história pode compensar alguns efeitos visuais modestos. ¿No crees que los efectos prácticos permiten una mayor interacción física para los actores? Você não acha que os efeitos práticos permitem uma maior interação física para os atores? En mi experiencia, las escenas con efectos prácticos se sienten más inmersivas. Na minha experiência, as cenas com efeitos práticos parecem mais imersivas. ¿Qué opinas de la tendencia actual a revivir los efectos prácticos en las nuevas películas? O que você acha da tendência atual de reviver os efeitos práticos em filmes novos? A veces, el CGI puede distraer de la narrativa principal. Às vezes, o CGI pode distrair da narrativa principal. ¿No te parece que los efectos prácticos tienen un valor artístico en sí mismos? Você não acha que os efeitos práticos têm um valor artístico por si só? En mi opinión, la combinación de ambos enfoques puede ser lo ideal. Na minha opinião, a combinação de ambos os enfoques pode ser o ideal. ¿Qué opinas del uso de CGI para recrear escenarios imposibles? O que você acha do uso de CGI para recriar cenários impossíveis? A veces, los efectos prácticos pueden ser más costosos que el CGI. Às vezes, os efeitos práticos podem ser mais caros que o CGI. ¿No crees que la elección entre ambos enfoques depende del tipo de película? Você não acha que a escolha entre as duas abordagens depende do tipo de filme? En mi experiencia, las películas con efectos prácticos suelen tener un ambiente más auténtico. Na minha experiência, filmes com efeitos práticos costumam ter uma atmosfera mais autêntica. ¿Qué opinas de la influencia de las nuevas tecnologías en los efectos visuales? O que você acha da influência das novas tecnologias nos efeitos visuais? ¿Recuerdas la explosión final de Armageddon? ¡Qué momento épico! Você se lembra da explosão final de Armageddon? Que momento épico! Para mí, la escena del baile en Dirty Dancing siempre será inolvidable. Para mim, a cena do baile em Dirty Dancing sempre será inesquecível. La primera vez que vi la escena del T-Rex en Jurassic Park,
me quedé sin aliento. A primeira vez que vi a cena do T-Rex em Jurassic Park, fiquei sem fôlego. No puedo olvidar el monólogo de Al Pacino en Scarface, qué intensidad. Não consigo esquecer o monólogo de Al Pacino em Scarface, que intensidade. La llegada del Rey León a la Roca del Rey es simplemente majestuosa. A chegada do Rei Leão à Pedra do Rei é simplesmente majestosa. ¿Qué opinas de la escena donde Rose vuela con Jack en Titanic? Tan romántico. O que você acha da cena em que Rose voa com Jack em Titanic? Tão romântico. La persecución de coches inicial en Mad Max, Fury Road, es pura adrenalina. A perseguição de carros inicial em Mad Max, Estrada da Fúria, é pura adrenalina. Esa escena del espejo roto en The Matrix cambió la historia del cine de acción. Essa cena do espelho quebrado em The Matrix mudou a história do cinema de ação. ¿Te impactó la revelación final en The Sixth Sense? A revelação final em O Sexto Sentido te impactou? La escena de la ducha en Psycho sigue siendo aterradora después de tantos años. A cena do chuveiro em Psicose continua assustadora depois de tantos anos. La batalla final de Star Wars, El Imperio contraataca, es un clásico absoluto. A batalha final de Star Wars, O Império Contra-Ataca, é um clássico absoluto. ¿Qué te pareció la escena del helicóptero en Apocalypse Now? Impresionante. O que você achou da cena do helicóptero em Apocalipse Now? Impressionante. La transformación de Bruce Banner en Hulk es visualmente impactante. A transformação de Bruce Banner em Hulk é visualmente impactante. ¿Recuerdas la escena del tren en Mission Impossible? ¡Qué tensión! Você se lembra da cena do trem em Missão Impossível? Que tensão! La escena donde Gollum pierde el anillo único es desgarradora. A cena em que Gollum perde um anel é de partir o coração. ¿Te conmovió la escena final de Forrest Gump? ¡Qué emotiva! A cena final de Forrest Gump te emocionou? Que emocionante! La persecución en el mercado de Marrakech en Indiana Jones, Los Cazadores del Arca Perdida, es trepidante. A perseguição no mercado de Marrakech em Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida, é eletrizante. ¿Qué opinas de la escena donde Neo se enfrenta al agente Smith en The Matrix Reloaded? Increíble. O que você acha da cena onde Neo enfrenta o agente Smith em The Matrix Reloaded? Incrível! La escena del nacimiento de Darth Vader es fundamental para entender la saga. A cena do nascimento de Darth Vader é fundamental para entender a saga. ¿Te sorprendió el giro final en The Usual Suspects? Você se surpreendeu com a reviravolta no final de Os Suspeitos. La escena donde Ripley se enfrenta a la reina alienígena es icónica. A cena onde Ripley enfrenta a rainha alienígena é icônica. ¿Qué te pareció la escena del ataque al pueblo en Seven Samurai? Épica. O que você achou da cena do ataque à vila em Sete Samurais? Épico. La escena donde el protagonista se enfrenta a su némesis en Gladiator es inolvidable. A cena em que o protagonista enfrenta seu nêmesis em Gladiador é inesquecível. De todas las bandas sonoras de películas taquilleras, ¿cuál te parece la más impactante? De todas as trilhas sonoras de filmes de sucesso, qual você acha a mais impactante?
La música de Guardianes de la Galaxia siempre me ha parecido increíble. ¿A ti qué te parece? A música de Guardiões da Galáxia sempre me pareceu incrível. O que você acha? En cuanto a películas de acción con buena música, Mad Max, Furia en la carretera, tiene una banda sonora espectacular, ¿no crees? Quanto a filmes de ação com boa música, Mad Max, Estrada da Fúria, tem uma trilha sonora espetacular, não acha? ¿Cuál de las bandas sonoras de superhéroes te resulta más memorable, según tu criterio? Qual das trilhas sonoras de super-heróis você considera mais memorável, na sua opinião? Se me ocurre que la banda sonora de El Señor de los Anillos es épica, ¿coincides? Me ocorre que a trilha sonora de O Senhor dos Anéis é épica, você concorda? ¿Qué banda sonora de película te transporta a otro mundo inmediatamente? Qual trilha sonora de filme te transporta para outro mundo imediatamente? ¿Cuál es tu elección si pudieras elegir una sola banda sonora para escuchar de por vida? Qual seria sua escolha se pudesse escolher uma trilha sonora para ouvir pelo resto da vida? De las películas de ciencia ficción, ¿cuál tiene la música más envolvente para ti? Dos filmes de ficção científica, qual tem a música mais envolvente para você? ¿Cuál banda sonora te hace sentir adrenalina pura al instante? Qual trilha sonora te faz sentir adrenalina pura instantaneamente? La música de Gladiator es simplemente impresionante, ¿verdad que sí? A música de Gladiator é simplesmente impressionante, não é mesmo? ¿Cuál banda sonora de película te ha emocionado más profundamente? Qual trilha sonora de filme te emocionou mais profundamente? Si tuvieras que recomendar una banda sonora a alguien, ¿cuál sería y por qué? Se você tivesse que recomendar uma trilha sonora para alguém, qual seria e por quê? ¿Cuál de las bandas sonoras de películas de aventuras te parece la más inspiradora? Qual das trilhas sonoras de filmes de aventura você acha mais inspiradora? En tu opinión, ¿cuál banda sonora ha envejecido mejor con el tiempo? Na sua opinião, qual trilha sonora envelheceu melhor com o tempo? ¿Cuál de las bandas sonoras de películas te recuerda a tu infancia o adolescencia? Qual das trilhas sonoras de filmes te lembra sua infância ou adolescência? Se dice que la música de Interstellar es muy conmovedora, ¿la has escuchado? Dizem que a música de Interstellar é muito emocionante. Você já ouviu? ¿Cuál banda sonora te parece la más original e innovadora? Qual trilha sonora você acha a mais original e inovadora? En cuanto a películas de fantasía, ¿cuál tiene la música más mágica? Quando se trata de filmes de fantasia, qual tem a música mais mágica? ¿Cuál banda sonora te parece que complementa mejor la historia de su película? Qual trilha sonora você acha que complementa melhor a história do seu filme? La música de Piratas del Caribe es tan divertida y enérgica, ¿no crees? A música de Piratas do Caribe é tão divertida e enérgica, você não acha? ¿Cuál banda sonora te parece que tiene la mejor combinación de instrumentos y melodías? Qual trilha sonora você acha que tem a melhor combinação de instrumentos e melodias? En tu experiencia, ¿cuál banda sonora te ha sorprendido más gratamente? Na sua experiência, qual trilha sonora te surpreendeu mais agradavelmente? Recuerdo vívidamente las lágrimas que derramé con La vida es bella, una película inolvidable. Lembro vividamente das lágrimas que derramei com A Vida é Bela, um filme inesquecível.
Aquella escena final de Marley y yo me destrozó el corazón, sinceramente. Aquela cena final de Marley e eu partiu meu coração, sinceramente. No pude evitar sollozar durante, a Chico, siempre a tu lado, una historia tan conmovedora. Não pude evitar soluçar durante a Chico, sempre ao seu lado, uma história tão emocionante. Una película que me dejó sin aliento y con los ojos rojos fue El pianista. Filme que me deixou sem fôlego e com os olhos vermelhos foi O Pianista. La crudeza de Schindler's List provocó una profunda tristeza en mí. A crudeza de Schindler's List me causou uma profunda tristeza. Con Coco, las emociones me superaron por completo, fue un torbellino de sentimientos. Com Coco, as emoções me dominaram completamente, foi turbilhão de sentimentos. La pérdida en Million Dollar Baby me impactó profundamente, una película muy dura. A perda em Million Dollar Baby me impactou profundamente, filme muito duro. Aún hoy se me humedecen los ojos al pensar en El diario de Noah, qué historia tan hermosa y dolorosa. Até hoje meus olhos se umedecem ao pensar em O Diário de Noah, que história tão linda e dolorosa. La inocencia perdida en El niño de pijama a rayas me conmovió hasta lo más profundo. A inocência perdida em O menino de pijama listrado me tocou profundamente. Una película que me hizo reflexionar y llorar fue La carretera, una historia sobre la supervivencia. Filme que me fez refletir e chorar foi A Estrada, uma história sobre a sobrevivência. El sacrificio En busca de la felicidad me llegó al alma, una película inspiradora y triste. O sacrifício em busca da felicidade tocou minha alma, filme inspirador e triste. La valentía en El expreso de medianoche me dejó sin palabras, una historia impactante. A coragem em Expresso da Meia-Noite me deixou sem palavras, uma história impactante. La desesperación en 2012 años de esclavitud me marcó para siempre, una película muy fuerte. O desespero em 12 anos de escravidão me marcou para sempre, filme muito forte. La fragilidad en Forrest Gump me hizo llorar a mares, una película llena de emociones. A fragilidade em Forrest Gump me fez chorar rios, filme cheio de emoções. La soledad en Castaway me conmovió profundamente, una historia sobre la supervivencia. A solidão em Náufrago me comoveu profundamente, uma história sobre a sobrevivência. La pérdida de la esperanza en El Club de los Poetas Muertos me dejó sin aliento. A perda da esperança em Sociedade dos Poetas Mortos me deixou sem fôlego. La injusticia en Philadelphia me hizo reflexionar sobre la discriminación. A injustiça em Filadélfia me fez refletir sobre a discriminação. El amor incondicional en Psicosis me llegó al corazón, una película sorprendente. O amor incondicional em Psicose me tocou o coração, filme surpreendente. La traición en El silencio de los inocentes me dejó sin palabras, una historia impactante. A traição em O Silêncio dos Inocentes me deixou sem palavras, uma história impactante. La lucha por la libertad en Braveheart me conmovió profundamente, una película épica. A luta pela liberdade em Coração Valente me emocionou profundamente, filme épico. La inocencia robada en El sexto sentido me dejó sin aliento, una película sorprendente. A inocência roubada em O Sexto Sentido me deixou sem fôlego, filme surpreendente.
La esperanza renacida en El Resplandor me llegó al alma, una película inspiradora. A esperança renascida em O Iluminado tocou minha alma, filme inspirador. Si tuviera la oportunidad de dirigir una superproducción, sin duda me inclinaría por el thriller psicológico. Se eu tivesse a oportunidade de dirigir uma superprodução, sem dúvida me inclinaria pelo thriller psicológico. Una película de ciencia ficción épica, con efectos visuales impresionantes, sería un sueño hecho realidad. Filme de ficção científica épico, com efeitos visuais impressionantes, seria um sonho realizado. El género de comedia romántica, pero con un toque inesperado y mucho humor negro, ¿no sería fantástico? O gênero de comédia romântica, mas com um toque inesperado e muito humor negro, não seria fantástico? Una aventura de fantasía oscura, inspirada en leyendas antiguas, capturaría mi atención al instante. Uma aventura de fantasia sombria inspirada em lendas antigas capturaria minha atenção instantaneamente. ¿Qué tal un drama histórico con una trama llena de intrigas palaciegas y personajes complejos? Que tal um drama histórico com uma trama cheia de intrigas palacianas e personagens complexos? Una película de terror sobrenatural, que te mantenga al borde del asiento toda la noche. Filme de terror sobrenatural que te deixe na ponta da cadeira a noite toda. El western moderno, con paisajes desolados y una historia de venganza apasionante, sería un proyecto increíble. O western moderno, com paisagens desoladas e uma história de vingança apaixonante, seria um projeto incrível. Una película de acción trepidante, con persecuciones espectaculares y explosiones impresionantes. Filme de ação eletrizante, com perseguições espetaculares e explosões impressionantes. ¿Se imaginan una película musical vibrante, con coreografías innovadoras y canciones pegadizas? Imaginem filme musical vibrante, com coreografias inovadoras e músicas contagiantes. Una comedia familiar divertida, que haga reír a grandes y pequeños por igual. Uma comédia familiar divertida que faça rir grandes e pequenos igualmente. Un thriller de espías con giros inesperados, que te haga dudar de todo lo que ves. Thriller de espionagem com reviravoltas inesperadas que te faça duvidar de tudo que você vê. Una película de animación con un mensaje profundo, que toque el corazón del espectador. Filme de animação com uma mensagem profunda, que toque o coração do espectador. ¿Qué tal una película de misterio con un detective excéntrico y pistas intrigantes? Que tal filme de mistério com detetive excêntrico e pistas intrigantes? Una película de aventuras en la selva, con animales exóticos y paisajes impresionantes. Filme de aventura na selva, com animais exóticos e paisagens impressionantes. Un drama romántico desgarrador, que te haga llorar a mares. Drama romântico de partir o coração que te faça chorar rios. Una película de guerra con una perspectiva diferente, que muestre el lado humano del conflicto. Filme de guerra com uma perspectiva diferente que mostre o lado humano do conflito. ¿Se imaginan un biopic de una figura histórica fascinante? Vocês imaginam filme biográfico sobre uma figura histórica fascinante? Una película de suspense psicológico con un final impactante. Filme de suspense psicológico com final impactante. ¿Qué tal una comedia negra con personajes extravagantes y situaciones absurdas? Que tal uma comédia negra com personagens extravagantes e situações absurdas?
Una película de ciencia ficción distópica que te haga reflexionar sobre el futuro. Filme de ficção científica distópico que te faça refletir sobre o futuro. Un drama familiar con un toque de realismo mágico sería una experiencia inolvidable. Drama familiar com toque de realismo mágico seria uma experiência inesquecível. ¿Qué tal una película de fantasía épica con dragones y caballeros? Que tal filme de fantasia épico com dragões e cavaleiros? ¿No crees que Pearl Harbor ha perdido mucho de su impacto con el tiempo? Você não acha que Pearl Harbor perdeu muito do seu impacto com o tempo? Se habla mucho de Titanic, pero objetivamente, ¿ha envejecido bien? Se fala muito de Titanic, mas objetivamente envelheceu bem? ¿Qué opinas de El Señor de los Anillos? ¿Sigue siendo tan épica como antes? O que você acha de O Senhor dos Anéis? Ainda é tão épico como antes? A veces pienso que Matrix se siente un poco anticuada, ¿no te parece? Às vezes eu acho que Matrix parece pouco antiquado, você não acha? Considerando los efectos especiales de hoy en día, el Día de la Independencia parece un poco tosca. Considerando os efeitos especiais de hoje em dia, o Dia da Independência parece pouco grosseiro. ¿No te resulta extraño como Gladiador ha perdido algo de su fuerza visual? Não te parece estranho como Gladiador perdeu pouco de sua força visual? ¿Será que la nostalgia nos hace ver Volver al Futuro mejor de lo que realmente es? Será que a nostalgia nos faz ver De Volta para o Futuro melhor do que realmente é? A pesar de ser un clásico, Star Wars, episodio I, no resiste una revisión crítica actual. Apesar de ser clássico, Star Wars, episódio I não resiste a uma revisão crítica atual. Se dice que Jurassic Park ha perdido parte de su magia con las nuevas películas. Dizem que Jurassic Park perdeu parte da sua magia com os novos filmes. ¿No crees que la trama de El Código da Vinci se siente un poco simplona ahora? Você não acha que o enredo de O Código da Vinci parece pouco simplório agora? A veces me pregunto si Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, sigue siendo tan divertida. Às vezes me pergunto se Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, ainda é tão divertida. En retrospectiva, ¿no crees que Transformers es un poco exagerada? Em retrospectiva, você não acha que Transformers é pouco exagerado? ¿Qué te parece la evolución de Harry Potter y la Piedra Filosofal a lo largo del tiempo? O que você acha da evolução de Harry Potter e a Pedra Filosofal ao longo do tempo? A pesar de su éxito, el origen podría parecer confusa para el público actual. Apesar do seu sucesso, a origem pode parecer confusa para o público atual. Se comenta que Avatar ha perdido algo de su novedad visual. Comenta-se que Avatar perdeu pouco de sua novidade visual. ¿No te parece que El Hobbit se extendió demasiado y perdió ritmo? Você não acha que O Hobbit ficou muito longo e perdeu o ritmo? A pesar de ser un clásico, E.T. Apesar de ser clássico, E.T. El extraterrestre podría parecer lenta para algunos. O extraterrestre pode parecer lento para alguns. Se dice que La Momia ha perdido parte de su encanto con las nuevas versiones. Disse que a Múmia perdeu parte do seu encanto com as novas versões.
¿No crees que King Kong 2005 es un poco larga y pretenciosa? Você não acha que King Kong 2005 é um pouco longa e pretensiosa? A veces me pregunto si El planeta de los simios 2001 sigue siendo tan impactante. Às vezes me pergunto se O Planeta dos Macacos 2001 ainda é tão impactante. En retrospectiva, ¿no crees que Yo, Robot es un poco predecible? Em retrospectiva, você não acha que Eu, Robô é um pouco previsível? Se comenta que El último samurái ha perdido parte de su autenticidad con el tiempo. Comenta-se que O Último Samurai perdeu parte de sua autenticidade com o tempo. ¿No crees que Dwayne Johnson siempre es una apuesta segura en las películas de acción? Você não acha que Dwayne Johnson é sempre uma aposta segura em filmes de ação? En mi opinión, Scarlett Johansson tiene un talento increíble para los papeles de superhéroes. Na minha opinião, Scarlett Johansson tem um talento incrível para papéis de super-heroínas. Considerando su filmografía, Chris Pratt no es consistentemente genial en los blockbusters. Considerando a filmografia dele, Chris Pratt não é consistentemente ótimo nos blockbusters? Parece que Tom Cruise siempre logra mantenernos al borde de nuestros asientos, ¿verdad? Parece que Tom Cruise sempre consegue nos manter na ponta da cadeira, não é mesmo? ¿Qué opinas de la versatilidad de Zendaya en las grandes producciones cinematográficas? O que você acha da versatilidade de Zendaya nas grandes produções cinematográficas? ¿No es impresionante cómo Jason Momoa siempre aporta intensidad a cada película en la que participa? Não é impressionante como Jason Momoa sempre traz intensidade para cada filme em que participa? A veces pienso que Gal Gadot fue hecha para interpretar personajes fuertes y heroicos. Às vezes penso que Gal Gadot foi feita para interpretar personagens fortes e heróicos. ¿No te parece que Ryan Reynolds tiene una química increíble en las películas de acción y comedia? Você não acha que Ryan Reynolds tem uma química incrível em filmes de ação e comédia? En cuanto a blockbusters, Margot Robbie no es una elección perfecta para cualquier papel. Quanto a blockbusters, Margot Robbie não seria uma escolha perfeita para qualquer papel. ¿No crees que Chris Hemsworth siempre se luce en el universo Marvel? Você não acha que Chris Hemsworth sempre se destaca no universo Marvel? A menudo me pregunto si Brie Larson no es una actriz subestimada en el género de superhéroes. Frequentemente me pergunto se Brie Larson não é uma atriz subestimada no gênero de super-heróis. ¿Qué te parece la capacidad de Idris Elba para interpretar personajes complejos en películas de gran presupuesto? O que você acha da capacidade de Idris Elba de interpretar personagens complexos em filmes de grande orçamento? En mi experiencia, Viola Davis siempre ofrece interpretaciones poderosas y memorables. Na minha experiência, Viola Davis sempre oferece interpretações poderosas e memoráveis. ¿No es fascinante cómo Saoirse Ronan puede destacar en cualquier película, incluso las más comerciales? Não é fascinante como Saoirse Ronan consegue se destacar em qualquer filme, mesmo os mais comerciais? A veces me pregunto si Lupita Nyong'o no es una de las actrices más talentosas de su generación. Às vezes me pergunto se Lupita Nyong'o não é uma das atrizes mais talentosas de sua geração. ¿Qué opinas del carisma natural de Michael B? O que você acha do carisma natural de Michael B? ¿Jordan en las películas de acción? Jordan nos filmes de ação? En mi opinión,
Anya Taylor-Joy tiene una presencia increíble en la pantalla grande. Na minha opinião, Anya Taylor-Joy tem uma presença incrível na tela grande. Considerando su trayectoria, Florence Pugh no es una fuerza a tener en cuenta en Hollywood. Considerando a trajetória dela, Florence Pugh não é uma força a ser considerada em Hollywood? Parece que Timothée Chalamet siempre logra cautivar al público con sus interpretaciones. Parece que Timothée Chalamet sempre consegue cativar o público com suas interpretações. ¿Qué te parece la habilidad de Zendaya para reinventarse en cada papel? O que você acha da habilidade de Zendaya de se reinventar em cada papel? A menudo me pregunto si Pedro Pascal no es uno de los actores más versátiles del momento. Frequentemente me pergunto se Pedro Pascal não é um dos atores mais versáteis do momento. ¿No crees que Austin Butler tiene un talento innato para la actuación? Você não acha que Austin Butler tem um talento inato para a atuação? ¿No crees que Metrópolis, de Fritz Lang, anticipó muchas ideas sobre la tecnología y la sociedad? Você não acha que Metrópolis de Fritz Lang previu muitas ideias sobre tecnologia e sociedade? En mi opinión, 2001, Una Odisea del Espacio, revolucionó los efectos visuales y la narrativa cinematográfica. Na minha opinião, 2001, Uma Odisseia no Espaço revolucionou os efeitos visuais e a narrativa cinematográfica. Se podría argumentar que Blade Runner planteó dilemas éticos sobre la inteligencia artificial mucho antes de que fueran comunes. Poderia-se argumentar que Blade Runner levantou dilemas éticos sobre a inteligência artificial muito antes de serem comuns. ¿Qué te parece, Brazil, de Terry Gilliam? Una sátira distópica increíblemente profética. O que você acha de Brasil de Terry Gilliam? Uma sátira distópica incrivelmente profética. Considerando su época, Star Wars, Una Nueva Esperanza, estableció un nuevo estándar para el cine de ciencia ficción. Considerando a sua época, Star Wars, Uma Nova Esperança estabeleceu um novo padrão para o cinema de ficção científica. ¿No resulta asombroso cómo Terminator previó la dependencia de la tecnología y los peligros de la automatización? Não é incrível como Terminator previu a dependência da tecnologia e os perigos da automação? En realidad, Matrix desafió nuestra percepción de la realidad de una manera que pocas películas han logrado. Na verdade, Matrix desafiou nossa percepção da realidade de uma maneira que poucos filmes conseguiram. ¿Te parece que Jurassic Park influyó en la fascinación actual por la ingeniería genética? Você acha que Jurassic Park influenciou a fascinação atual pela engenharia genética? A veces pienso que Gattaca nos advirtió sobre los peligros de la discriminación genética. Às vezes penso que Gattaca nos alertou sobre os perigos da discriminação genética. ¿No crees que Minority Report planteó preguntas inquietantes sobre la vigilancia y el libre albedrío? Você não acha que Minority Report levantou questões perturbadoras sobre vigilância e livre-arbítrio? En mi experiencia, Hijos de los Hombres creó un futuro distópico sorprendentemente realista. Na minha experiência, Filhos da Esperança criou um futuro distópico surpreendentemente realista. ¿Qué opinas de El Show de Truman? Una crítica mordaz a la cultura mediática. O que você acha de O Show de Truman? Uma crítica ácida à cultura midiática. Se dice que Dark City influyó en muchas películas de ciencia ficción posteriores con su estética y atmósfera. Disse que Dark City influenciou muitos filmes de ficção científica posteriores com sua estética e atmosfera.
En verdad, 12 Monkeys exploró temas complejos sobre el tiempo y la memoria de una manera innovadora. Na verdade, 12 Macacos explorou temas complexos sobre o tempo e a memória de uma maneira inovadora. ¿No te parece que El quinto elemento fue visualmente impactante para su época? Você não acha que O Quinto Elemento foi visualmente impactante para a época? En mi opinión, Total Recall desafió los límites de la acción y la ciencia ficción. Na minha opinião, Total Recall desafiou os limites da ação e da ficção científica. Se podría decir que Stargate abrió el camino a muchas series y películas de viajes interdimensionales. Poderia-se dizer que Stargate abriu o caminho para muitas séries e filmes de viagens interdimensionais. ¿Qué te parece Waterworld? Una visión postapocalíptica bastante original para su tiempo. O que você acha de Waterworld? Uma visão pós-apocalíptica bem original para a época. En realidad, The Abyss exploró las profundidades del océano de una manera fascinante. Na verdade, O Abismo explorou as profundidades do oceano de uma maneira fascinante. ¿Te parece que Predator influyó en el género de acción y ciencia ficción? Você acha que Predador influenciou o gênero de ação e ficção científica? En mi experiencia, Robocop fue una sátira social muy inteligente. Na minha experiência, Robocop foi uma sátira social muito inteligente. Se dice que Akira influyó en muchas películas de anime y ciencia ficción posteriores. Disse que Akira influenciou muitos filmes de anime e ficção científica posteriores. ¿Qué tipo de películas taquilleras te atraen más? ¿Acción, comedia o drama? Que tipo de filmes de sucesso te atraem mais, ação, comédia ou drama? La verdad es que las comedias taquilleras suelen ser más relajantes, ¿no crees? A verdade é que as comédias de bilheteria costumam ser mais relaxantes, não acha? En cuanto a películas de acción, ¿prefieres las explosiones o las artes marciales? Quanto a filmes de ação, você prefere as explosões ou as artes marciais? Se me antoja una película dramática intensa. ¿A ti te pasa eso a veces? Me dá vontade de assistir um filme dramático intenso. Acontece isso com você às vezes? ¿Crees que las comedias taquilleras son subestimadas en general? Você acha que as comédias de bilheteria são subestimadas em geral? Las películas de acción a veces pueden ser un poco repetitivas, ¿no es cierto? Filmes de ação às vezes podem ser um pouco repetitivos, não é mesmo? ¿Qué opinas de las películas taquilleras que mezclan acción y comedia? O que você acha dos filmes de bilheteria que misturam ação e comédia? Una buena película dramática puede quedarse grabada en la memoria por años. Um bom filme dramático pode ficar gravado na memória por anos. ¿Te gustan las comedias taquilleras con un toque de romance? Você gosta de comédias de bilheteria com um toque de romance? Las películas de acción más recientes suelen tener efectos especiales impresionantes. Os filmes de ação mais recentes geralmente têm efeitos especiais impressionantes. ¿Hay algún drama taquillero que te haya conmovido profundamente? Existe algum filme de sucesso que te tenha tocado profundamente? A veces, una comedia ligera es justo lo que necesito después de un día largo. Às vezes, uma comédia leve é exatamente o que eu preciso depois de um dia longo. ¿Qué director crees que hace las mejores películas de acción? Qual diretor você acha que faz os melhores filmes de ação?
Las películas dramáticas suelen tener personajes más complejos, ¿verdad? Filmes dramáticos geralmente têm personagens mais complexos, não é? ¿Prefieres las comedias taquilleras con humor físico o diálogos ingeniosos? Você prefere comédias de bilheteria com humor físico ou diálogos inteligentes? Las películas de acción a menudo tienen tramas predecibles, pero aún así son entretenidas. Filmes de ação frequentemente têm enredos previsíveis, mas ainda são divertidos. ¿Qué actriz crees que destaca en películas dramáticas? Qual atriz você acha que se destaca em filmes dramáticos? Una comedia taquillera bien hecha puede ser una obra maestra, ¿no lo crees? Uma comédia de bilheteria bem feita pode ser uma obra-prima, você não acha? ¿Qué opinas de las películas de acción con superhéroes? O que você acha de filmes de ação com super-heróis? Las películas dramáticas suelen abordar temas importantes, ¿verdad? Filmes dramáticos geralmente abordam temas importantes, não é mesmo? ¿Te gustan las comedias taquilleras con un final feliz? Você gosta de comédias de bilheteria com um final feliz? Las películas de acción a veces pueden ser demasiado violentas, ¿no crees? Filmes de ação às vezes podem ser muito violentos, você não acha? ¿Alguna película taquillera te ha impactado por su complejidad inesperada? Algum filme de grande sucesso te impactou por sua complexidade inesperada? Resulta curioso cómo algunas superproducciones esconden mensajes profundos, ¿no crees? É curioso como algumas superproduções escondem mensagens profundas, não acha? Se habla mucho de efectos especiales, pero a veces la historia es lo que realmente sorprende en un éxito de taquilla. Se fala muito sobre efeitos especiais, mas às vezes a história é o que realmente surpreende em um sucesso de bilheteria. No esperaba encontrar tanta reflexión filosófica en una película tan comercial, sinceramente. Eu não esperava encontrar tanta reflexão filosófica em um filme tão comercial, sinceramente. ¿Qué producción de gran presupuesto te ha hecho cambiar tu perspectiva? Qual produção de grande orçamento te fez mudar sua perspectiva? A veces, las películas más populares son capaces de abordar temas muy serios. Às vezes, os filmes mais populares são capazes de abordar temas muito sérios. Es fascinante descubrir capas ocultas en una película que inicialmente parecía simple entretenimiento. É fascinante descobrir camadas ocultas em um filme que inicialmente parecia um simples entretenimento. ¿Recuerdas alguna superproducción que te haya dejado pensando durante días? Você se lembra de alguma superprodução que te fez pensar por dias? La profundidad emocional de algunas películas taquilleras es realmente conmovedora. A profundidade emocional de alguns filmes de bilheteria é realmente emocionante. ¿Qué película de gran éxito te ha demostrado que no hay que subestimar el cine comercial? Qual filme de grande sucesso te mostrou que não se deve subestimar o cinema comercial? A menudo, las películas más taquilleras tienen un guión mucho más elaborado de lo que se piensa. Frequentemente, os filmes de maior bilheteria têm um roteiro muito mais elaborado do que se imagina. ¿Qué superproducción te ha hecho cuestionar tus propias creencias? Qual superprodução te fez questionar suas próprias crenças? Es sorprendente cómo algunas películas de gran presupuesto logran combinar entretenimiento y reflexión. É surpreendente como alguns filmes de grande orçamento conseguem combinar entretenimento e reflexão.
¿Qué película te ha hecho ver un tema desde una perspectiva completamente nueva? Qual filme te fez ver um tema sob uma perspectiva completamente nova? A veces, las películas más populares son capaces de generar debates interesantes. Às vezes, os filmes mais populares são capazes de gerar debates interessantes. ¿Qué superproducción te ha hecho sentir algo que no esperabas? Qual superprodução te fez sentir algo que você não esperava? No creí que una película tan comercial pudiera ser tan inteligente. Não achei que um filme tão comercial pudesse ser tão inteligente. Resulta admirable cómo algunas películas taquilleras logran conectar con el público a un nivel tan profundo. É admirável como alguns filmes de bilheteria conseguem conectar com o público em um nível tão profundo. ¿Qué película te ha hecho reflexionar sobre la condición humana? Qual filme te fez refletir sobre a condição humana? A veces, las películas más taquilleras tienen un mensaje muy poderoso. Às vezes, os filmes de maior bilheteria têm uma mensagem muito poderosa. ¿Qué superproducción te ha hecho ver el mundo de otra manera? Qual superprodução te fez ver o mundo de outra maneira? Es curioso cómo algunas películas de gran presupuesto logran ser tan entretenidas y a la vez tan profundas. É curioso como alguns filmes de grande orçamento conseguem ser tão divertidos e ao mesmo tempo tão profundos. ¿No crees que el giro argumental de El sexto sentido es absolutamente impactante? Você não acha a reviravolta do enredo de O Sexto Sentido absolutamente impactante? Considerando todas las películas taquilleras, ¿cuál te dejó boquiabierta con su revelación final? Considerando todos os filmes de bilheteria, qual te deixou boquiaberta com sua revelação final? De entre todas las grandes producciones, ¿hay alguna que sobresalga por su trama inesperada? Entre todas as grandes produções, há alguma que se destaque pela sua trama inesperada? ¿Qué película de acción te sorprendió más con un final que no esperabas en absoluto? Qual filme de ação te surpreendeu mais com um final que você não esperava de jeito nenhum? ¿Cuál consideras que es el giro argumental más ingenioso de una película popular? Qual você considera ser a reviravolta mais engenhosa de um filme popular? ¿Te acuerdas de alguna película que te haya hecho replantearte todo al final? Você se lembra de algum filme que te fez repensar tudo no final? ¿Cuál es esa película taquillera cuyo desenlace te dejó sin palabras? Qual é aquele filme de sucesso cujo final te deixou sem palavras? En tu opinión, ¿qué película de gran presupuesto tiene el mejor truco narrativo? Na sua opinião, qual filme de grande orçamento tem a melhor reviravolta narrativa? ¿Qué giro argumental en una película famosa te pareció más audaz y efectivo? Qual reviravolta em um filme famoso você achou mais ousada e eficaz? Si tuvieras que elegir, ¿cuál película de éxito te ha dado la mayor sorpresa con su trama? Se você tivesse que escolher, qual filme de sucesso te surpreendeu mais com a trama? ¿Cuál es esa película que, al final, te hizo decir, no me lo esperaba? Qual é aquele filme que no final te fez dizer eu não esperava? ¿Qué película de taquilla crees que mejor utiliza el suspense para crear un giro impactante? Qual filme de sucesso você acha que usa melhor o suspense para criar uma reviravolta impactante? De todas las películas populares, ¿cuál te parece que tiene la revelación más memorable? De todos os filmes populares, qual você acha que tem a revelação mais memorável?
¿Qué película de acción o aventura te ha dejado con la boca abierta por su trama inesperada? Qual filme de ação ou aventura te deixou boquiaberta por causa da trama inesperada? En tu experiencia, ¿cuál película de gran presupuesto te ha dado el mayor shock con su final? Na sua experiência, qual filme de grande orçamento te chocou mais com o final? ¿Cuál es esa película que, al principio, parece una cosa y al final resulta ser otra completamente diferente? Qual é aquele filme que no começo parece uma coisa e no final acaba sendo completamente diferente? ¿Qué película de taquilla te ha hecho cambiar tu opinión sobre todo lo que habías visto hasta ese momento? Qual filme de sucesso te fez mudar sua opinião sobre tudo o que você já tinha visto até aquele momento? ¿Cuál es esa película cuyo giro argumental te ha perseguido durante días después de verla? Qual é aquele filme cuja reviravolta na trama te assombrou por dias depois de assistir? De todas las películas populares, ¿cuál te parece que tiene la trama más retorcida e impredecible? De todos os filmes populares, qual você acha que tem a trama mais complexa e imprevisível? ¿Qué película de acción o aventura te ha hecho cuestionar la realidad con su trama inesperada? Qual filme de ação ou aventura te fez questionar a realidade com sua trama inesperada? En tu opinión, ¿cuál película de gran presupuesto te ha dado la mayor satisfacción con su giro argumental? Na sua opinião, qual filme de grande orçamento te deu a maior satisfação com sua reviravolta na história? ¿Cuál es esa película que, al final, te hizo ver todo desde una perspectiva completamente nueva? Qual é aquele filme que no final te fez ver tudo de uma perspectiva completamente nova? ¿No crees que Dune es una obra maestra visual, con esos paisajes áridos y la fotografía impecable? Você não acha que Dune é uma obra-prima visual com essas paisagens áridas e a fotografia impecável? La cinematografía de Blade Runner 2049 minutos te transporta a un futuro distópico increíblemente bello. A cinematografia de Blade Runner 2049 te transporta para um futuro distópico incrivelmente belo. ¿Qué tal, Avatar? Sus efectos especiales revolucionaron el cine, ¿verdad? Como foi Avatar? Seus efeitos especiais revolucionaram o cinema, não é mesmo? Considerando la escala y los detalles, Mad Max, Fury Road es un festín para los ojos. Considerando a escala e os detalhes, Mad Max, Estrada da Fúria é um banquete para os olhos. ¿Has visto Life of Pi? La combinación de efectos visuales y la naturaleza es hipnótica. Você já viu Life of Pi? A combinação de efeitos visuais e natureza é hipnotizante. ¿No te parece que Gravity logra una inmersión total gracias a sus imágenes? Você não acha que Gravity consegue uma imersão total graças às suas imagens? ¿Qué opinas de la estética vibrante y los colores de Everything Everywhere All at Once? O que você acha da estética vibrante e das cores de Everything Everywhere All at Once? La dirección artística de Pan's Labyrinth es simplemente asombrosa, ¿no crees? A direção de arte de O Labirinto do Fauno é simplesmente incrível, você não acha? ¿Qué impacto visual te causó The Fall? Es una película llena de fantasía y belleza. Qual impacto visual The Fall causou em você? É um filme cheio de fantasia e beleza. ¿No es increíble cómo Interstellar representa los agujeros negros? Não é incrível como Interestelar representa os buracos negros? ¿Qué te pareció la recreación de mundos en Valerian and the City of a Thousand Planets?
O que você achou da recriação de mundos em Valeria e a Cidade dos Mil Planetas? ¿No crees que la paleta de colores en The Grand Budapest Hotel es única? Você não acha que a paleta de cores em O Grande Hotel Budapeste é única? ¿Qué te impresionó más de los efectos especiales en War of the Worlds? O que mais te impressionou nos efeitos especiais em War of the Worlds? ¿No es fascinante la ambientación oscura de Dark City? Não é fascinante a ambientação escura de Dark City? ¿Qué te pareció el diseño de producción en Brazil? O que você achou do design de produção em Brasil? ¿No crees que la fotografía de The Fall of the House of Usher es inquietante y hermosa? Você não acha a fotografia de A Queda da Casa de Usher perturbadora e linda? ¿Qué te pareció la estética de Annihilation? Es una película visualmente impactante. O que você achou da estética de Annihilation? É um filme visualmente impactante. ¿No te parece que Arrival tiene imágenes muy evocadoras? Você não acha que A Rival tem imagens muito evocativas? Considerando la fantasía, ¿qué te pareció The Neverending Story? Considerando a fantasia, o que você achou de The Neverending Story? ¿Qué impacto visual causó Legend? Es una película llena de magia. Qual impacto visual Legend causou? É um filme cheio de magia. ¿No te parece que la dirección artística en The Shape of Water es exquisita? Você não acha a direção de arte em A Forma da Água requintada? ¿Qué te pareció el uso de la luz y la sombra en The Lighthouse? O que você achou do uso da luz e sombra em The Lighthouse? ¿No crees que cenar con Indiana Jones sería una aventura en sí misma? Você não acha que jantar com Indiana Jones seria uma aventura por si só? Definitivamente, la compañía de Hermione Granger aportaría inteligencia y debate a la mesa. Definitivamente a empresa de Hermione Granger traria inteligência e debate para a mesa. Sería fascinante escuchar las reflexiones de Neo sobre la realidad durante una cena tranquila. Seria fascinante ouvir as reflexões de Neo sobre a realidade durante um jantar tranquilo. Imagínate el sentido del humor que aportaría Jack Sparrow a cualquier velada. Imagine o senso de humor que Jack Sparrow traria para qualquer noite. Una conversación con la reina Amidala sobre liderazgo y diplomacia sería increíblemente enriquecedora. Uma conversa com a rainha Amídala sobre liderança e diplomacia seria incrivelmente enriquecedora. ¿Qué tal una cena con el señor Miyagi, aprendiendo filosofía de vida entre bocado y bocado? Que tal um jantar com o Sr. Miyagi, aprendendo filosofia de vida entre garfada e garfada? La perspectiva única de Gollum sobre la posesión podría ser interesante, aunque un poco perturbadora. A perspectiva única de Gollum sobre a posse poderia ser interessante, embora um pouco perturbadora. Sería curioso conocer las motivaciones de Darth Vader en un ambiente más relajado. Seria interessante conhecer as motivações de Darth Vader em um ambiente mais relaxado. Una cena con Ellen Ripley seguramente estaría llena de historias sobre supervivencia y valentía. Um jantar com Ellen Ripley certamente estaria cheio de histórias sobre sobrevivência e bravura. La sabiduría ancestral de Gandalf sería un regalo durante cualquier comida. A sabedoria ancestral de Gandalf seria um presente durante qualquer refeição. ¿No te gustaría saber cómo ve el mundo Tony Stark, más allá de su armadura?
Você não gostaria de saber como Tony Stark vê o mundo, além da armadura dele? Una conversación con Forrest Gump sobre la vida y sus experiencias sería conmovedora. Uma conversa com Forrest Gump sobre a vida e suas experiências seria emocionante. ¿Qué secretos revelaría Hannibal Lecter durante una cena? Que segredos Hannibal Lecter revelaria durante um jantar? Sería intrigante escuchar las estrategias de Maximus Decimus Meridius sobre el poder y la guerra. Seria intrigante ouvir as estratégias de Maximus Decimus Meridius sobre o poder e a guerra. Una cena con Katniss Everdeen seguramente estaría llena de reflexiones sobre la justicia y la rebelión. Um jantar com Katniss Everdeen certamente estaria cheio de reflexões sobre justiça e rebelião. La perspectiva de ET. A perspectiva de ET. Sobre la Tierra sería fascinante, sin duda. Sobre a Terra seria fascinante, sem dúvida. Sería curioso conocer las opiniones de Marty McFly sobre el futuro y el pasado. Seria curioso saber a opinião de Marty McFly sobre o futuro e o passado. ¿Qué historias contaría Rocky Balboa durante una cena? Que histórias Rocky Balboa contaria durante um jantar? Una conversación con Clarice Starling sobre psicología criminal sería intensa. Uma conversa com Clarice Starling sobre psicologia criminal seria intensa. ¿Qué secretos guardaría el agente Smith bajo su apariencia? Que segredos o agente Smith esconderia sob sua aparência? Sería interesante escuchar las reflexiones de Jules Winfield sobre la moralidad. Seria interessante ouvir as reflexões de Jules Winfield sobre a moralidade. ¿Qué consejos daría el profesor Xavier sobre la vida y las decisiones? Que conselhos o professor Xavier daria sobre a vida e as decisões? ¿No crees que El Padrino es una obra maestra cinematográfica imprescindible? Você não acha que O Poderoso Chefão é uma obra-prima cinematográfica imperdível? Considerando el impacto cultural, Star Wars, Una Nueva Esperanza, debería estar en la lista de todos. Considerando o impacto cultural, Star Wars, Uma Nova Esperança, deveria estar na lista de todos. Se habla mucho de Ciudadano Kane, ¿no te parece una elección obvia para ver al menos una vez? Se fala muito de Cidadão Kane, você não acha uma escolha óbvia para ver pelo menos uma vez? ¿Qué opinas de El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, como una experiencia cinematográfica fundamental? O que você acha de O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, como uma experiência cinematográfica fundamental? ¿Te atreverías a decir que Psicosis es una película que define el género de terror? Você ousaria dizer que Psicose é um filme que define o gênero de terror? ¿No sería injusto no mencionar 2001, Una Odisea del Espacio, en esta conversación? Não seria injusto não mencionar 2001, Uma Odisseia no Espaço nesta conversa? ¿Crees que Casablanca ha resistido la prueba del tiempo como un clásico absoluto? Você acha que Casablanca resistiu ao teste do tempo como um clássico absoluto? ¿Qué tal El Mago de Oz, para una dosis de fantasía y emoción pura? Que tal O Mágico de Oz, para uma dose de fantasia e pura emoção? ¿No te parece que Lo que el viento se llevó es un retrato fascinante de una época? Você não acha que E o Vento Levou é um retrato fascinante de uma época? Se dice que La lista de Schindler es una película profundamente conmovedora, ¿verdad?
Dizem que A Lista de Schindler é um filme profundamente emocionante, não é? ¿No crees que Forrest Gump captura la esencia de la historia americana? Você não acha que Forrest Gump captura a essência da história americana? ¿Qué opinas de Pulp Fiction como una película que revolucionó el cine independiente? O que você acha de Pulp Fiction, como um filme que revolucionou o cinema independente? Se habla mucho del impacto visual de Avatar, ¿no te parece impresionante? Se fala muito do impacto visual de Avatar, você não acha impressionante? ¿Te atreverías a decir que El Club de la Pelea es una película provocadora y memorable? Você ousaria dizer que Clube da Luta é um filme provocador e memorável? Considerando su influencia, Matrix debería ser vista por todos. Considerando sua influência Matrix, deveria ser vista por todos. ¿Qué tal El silencio de los corderos para una experiencia llena de suspense? Que tal O Silêncio dos Inocentes, para uma experiência cheia de suspense? Se dice que Gladiador es un espectáculo épico inolvidable, ¿verdad? Dizem que Gladiador é um espetáculo épico inesquecível, não é? Considerando su narrativa, El viaje de Chihiro es una joya de la animación. Considerando sua narrativa, A Viagem de Chihiro é uma joia da animação. ¿Qué opinas de Interestelar como una exploración fascinante del espacio y el tiempo? O que você acha de Interestelar, como uma exploração fascinante do espaço e do tempo? Se habla mucho de la banda sonora de En busca del arca perdida, ¿no te parece icónica? Se fala muito da trilha sonora de Em Busca da Arca Perdida, você não acha icônica? ¿Te atreverías a decir que El Resplandor es una obra maestra del terror psicológico? Você ousaria dizer que O Iluminado é uma obra-prima do terror psicológico? Considerando su impacto, E.T. Considerando seu impacto, E.T. El extraterrestre debería estar en la lista de todos. O extraterrestre deveria estar na lista de todos.